Certa vez, Daniel, interpretando as palavras que foram escritas na parede para o rei Belsazar, ele disse: pesado foste na balança e encontrado em falta. Que cada um de nós sempre veja a palavra de Deus como a balança de Deus para nós. A questão sempre nossa, quando vamos à palavra de Deus, é saber como essa balança mostra as nossas vidas. A gente faz isso como? Quando a gente lê um salmo de Davi, um salmo de confissão de Davi, nós podemos perguntar a nós mesmos: eu me sinto assim em relação ao pecado? Eu já me arrependi como Davi se arrependeu? Eu sinto o que Davi sentia? Quando a gente lê um salmo de Davi, de adoração, nós podemos perguntar: eu adoro Deus dessa forma? A adoração tem sido parte da minha vida, como foi da vida de Davi? Assim a palavra de Deus é uma balança em nós, e se nós formos achados em falta, nós devemos nos prostrar diante de Deus. Nós devemos, quando lemos o salmo de Davi, que descreve o que Deus é para ele, por exemplo, quando ele diz: tu és minha porção e minha herança, caíram-se as divisas em lugares amenos, nós devemos perguntar: Deus é tudo para mim, como era para Davi? Eu posso falar o mesmo que Davi está dizendo para Deus, sem que isso seja mentira? Se nós buscarmos sinceramente diante de Deus isso, a palavra de Deus é a balança que diz: olha, você está sendo achado em falta. Você não pode dizer o mesmo que Davi disse. E nós podemos então olhar a vida de Cristo e fazermos as mesmas perguntas. Podemos ir até o apóstolo Paulo, que dizia: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então nós não só lemos esses versículos como poesia e pensamos: que lindo essa métrica, essa palavra que ele disse para Deus. Nós temos que dizer: eu posso dizer isso, eu posso dizer que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu não posso, então eu estou sendo achado em falta, não é? E esse é o objetivo da palavra de Deus: mostrar a nós o que precisa ser mudado, para que nós possamos falar sim essas coisas. E só assim nós vamos saber por que nós estamos aqui e que tipo de vida nós temos que viver. Jesus sabia por que ele veio. A minha pergunta, sabe, quando eu olho o estado da igreja dos nossos dias, será que nós sabemos por que ele veio? Jesus sabia que veio ao mundo não para ajudar as pessoas a encontrar um pouco de felicidade, sucesso na vida, sucesso econômico, sucesso no trabalho. A vida dele mesmo foi cheia de sofrimento. O título dele era um homem de dores que sabe o que é padecer. Se nós não soubermos o que viemos, por que estamos aqui, se não soubermos por que Jesus veio, tudo fica torto em nossas vidas. O evangelho hoje é torto porque as pessoas não sabem mais por que Jesus veio e nem porque a igreja está no mundo. Então ela acredita de fato em absurdos assim, que Jesus veio ao mundo para trazer um pouco de felicidade e sucesso para as nossas vidas. Jesus sabia que ele não veio para isso, não é? Ele era um homem de dores que viveu a vida inteira sobre a longa sombra do Calvário. A sombra do Calvário sempre esteve sobre ele, quando ele era menino, quando ele era adolescente, quando ele era um jovem, e ele morreu jovem. Essa sombra sempre esteve sobre ele, não é? Ele foi um homem de dores, ele soube o que era sofrer em todas as áreas da sua vida, e ele sabia o que ele veio fazer aqui. Ele diz em Lucas 19:20, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É isso que ele veio fazer. O que ele veio fazer é uma questão de vida ou morte, de vida espiritual morta, perdida, para uma vida espiritual, para uma nova vida espiritual. Foi por isso que ele veio, não para dar um pouquinho de sucesso e felicidade na nossa curta vida. Então, a palavra de Deus, como uma balança, deve mostrar a nós o que, não só o porquê Jesus veio, mas porque nós estamos aqui e como nós temos que trilhar o caminho que está diante de nós. Em nenhum momento nós podemos pensar que hoje eu estava no enterro, não é? E os filhos de Deus, como aquelas pessoas que não conhecem Deus,
experimentam essas mesmas dores e sofrimentos do mundo, como o próprio Filho de Deus experimentou. Não devíamos esperar ser poupados, mas nós fomos chamados a uma espécie de vida que tem que ser pesada diariamente na balança da palavra de Deus. Em 1 Coríntios 11, verso 1, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, vocês querem uma boa balança que possa aferir a vida espiritual de vocês? Me imitem. Ou seja, vejam que a vida de vocês não se parece com a minha, assim como eu imito a Cristo, para vocês verem o quanto vocês precisam de continuar prosseguindo para o alvo, não aos passos lentos, mas usando toda a força do Espírito de Deus que está em vocês, como que um corredor, como quem luta uma luta, não é? Essa é a batalha pela fé, é uma carreira, é uma corrida. A nossa paz no mundo é uma guerra contra Satanás. Essa é a nossa paz. A nossa paz nesse mundo é uma guerra contra o pecado. Nós temos que guerrear contra o pecado. Nós não podemos dizer: tem um pecado que é tão difícil. Você tem que fazer guerra contra ele. É a única guerra pela qual você foi chamado a fazer. E o apóstolo Paulo então diz para nós os segredos de viver num mundo cheio de sofrimento, do qual nós não vamos ser poupados, como o Filho de Deus não foi. E qual é a maneira de nós podermos de fato imitá-lo, não é? Em meio às perplexidades da vida. Infelizmente, quando nós achamos que Jesus veio ao mundo para nos dar felicidade e nos ajudar a vencer na vida, nós não compreendemos o Evangelho, não podemos viver o Evangelho, e quem vive no Evangelho assim, vai morrer perdido, não está correndo a corrida, não está batalhando a batalha, não está indo em direção ao alvo, tem o alvo errado, tem a guerra errada, a batalha errada. E o apóstolo Paulo, ele é esse paradigma para nós, sim, não é? Nós podíamos falar sobre Davi, Jesus, mas nós queremos meditar um pouco no apóstolo Paulo, e nós podemos, como uma balança, olhar para a vida dele e dizer: eu estou vivendo assim, estou reagindo assim. Se não estou, eu não posso simplesmente falar: coitado de mim. Não é? Nós temos uma ordem. Aquele rei, Daniel disse: pesado foste na balança e encontrado em falta. As balanças, não é, dos céus para nós é a palavra de Deus. Nós devemos seriamente inquirir os nossos corações: estou vivendo assim? Estou reagindo assim ao pecado? Estou me alegrando assim em Deus? Estou enfrentando o sofrimento dessa forma? Estou agindo como um filho de Deus ou como uma vítima cheio de autocomiseração no mundo? Então, em 2 Coríntios 4, 8 e 9, o apóstolo Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O apóstolo Paulo era o homem de contrastes. Não há nenhuma vantagem haveria na vida do apóstolo Paulo ou qualquer um de nós, se Deus dourasse as nossas vidas e fizesse delas algo completamente diferente da vida das pessoas que estão lá fora, sem Deus. Então Paulo é um homem de contrastes. Ele é humilde, mas ao mesmo tempo ele é invencível, sabe? Ele está cônscio das suas fraquezas, mas das suas fraquezas o apóstolo Paulo tira forças. Ele diz: quando eu sou fraco, então eu sou forte. Quantas pessoas podem dizer isso? Essa é a balança da palavra de Deus. Se não podemos, a maior parte das pessoas, quando são fracas, são a própria fraqueza. Quando as coisas dão errado, quando o corpo está doente, quando tudo está contra, aquela pessoa é o próprio desânimo, é a própria fraqueza. Há pessoas ímpias que enfrentam aquelas coisas com mais galardia do que
Muitas pessoas que conhecem Deus, que simplesmente acharam que servir a Deus era ter todas essas coisas tiradas da sua frente. Então, a maior parte das pessoas, quem dera se fosse automático: quando eu sou fraco, então eu sou forte. A maior parte das pessoas, quando são fracas mesmo, e não há força nenhuma. Mas o apóstolo Paulo não. Então, ele coloca esses paradoxos que devem ser verdade na nossa vida, como era verdade na dele. Ele estava sempre em conflito com o adversário. Então ele usa essa palavra, atribulados, sabe? Não, de vez em quando nós somos atribulados, mas não angustiados. Atribulados significa pressionados. Ou seja, Paulo enfrentava uma constante pressão sobre a possibilidade de ser morto pelos seus inimigos. Pense nisso, você acordar todos os dias sabendo que há um grupo de pessoas enorme que está tramando a sua morte, das maneiras mais vis possíveis. E nós, às vezes, desculpamos nossa vida fracassada espiritualmente por causa do estresse da vida. Qual é o teu estresse? É o trânsito, é o trabalho, é ridículo. O apóstolo Paulo vivia sobre o estresse, sobre a pressão. Em tudo somos atribulados, de estar constantemente com uma ameaça de morte sobre o seu pescoço, de a cada dia acordar sabendo que pode ser assassinado naquele dia pela turba, pelo governo, por todos os inimigos. Isso sim é pressão. E ele diz assustadoramente para nós somos atribulados, somos pressionados, nossas vidas estão sempre em risco, mas nós não ficamos angustiados. Eis o paradoxo. É muito mais pressão e estresse do que nós enfrentamos no trabalho, em casa, na igreja, no trânsito. O apóstolo Paulo foi apedrejado. Já ganhou uma pedrada? Ele foi apedrejado, até que as pessoas que tacaram pedra nele acharam que ele estava morto em Listra. A Bíblia diz assim: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, achando que ele já estava morto. É sobre isso que ele está falando. Em tudo nós somos atribulados. Cada dia é sobre essa pressão que ele vivia. Imagina você ganhar tantas pedradas que você desmaia, e as pessoas que querem te matar chegam à conclusão de que você está morto, saem te arrastando pela rua, te jogam lá fora da cidade. É essa pressão. Então ele esteve próximo à morte, e dessa maneira dolorosa e cruel, não é? Sem escape, sem possibilidade de vitória, sem possibilidade humana de sair correndo, de ter pessoas que o protegessem. E ele está falando sobre isso. Em tudo nós somos atribulados. Cada dia, cada manhã nós acordamos debaixo dessa pressão, mas nós não ficamos angustiados. Essa é a balança da palavra de Deus. A questão é se aquilo que Daniel falou para aquele rei é dito para nós esta noite. Foste pesado na balança e foste encontrado em falta. Nós falamos sobre o estresse e as coisas mais ridículas. Nós falamos que atrapalha a nossa vida espiritual, é um empecilho para nós. O segundo paradoxo de Paulo é um contraste que ele coloca para nós em 2 Coríntios 4:8, nós ficamos perplexos, mas não desanimados. Perplexos. De vez em quando o apóstolo Paulo perguntava constantemente por que ele era confrontado com tantas dificuldades, porque para pregar o evangelho ele tinha que apanhar de cidade em cidade. Mas ele diz, nunca desanimados, ou seja, ele nunca deixou de confiar em Deus, apesar de tudo estar contra ele, para fazer aquilo que Deus queria. Então Paulo se torna para nós um modelo para lidar com o sofrimento. Jesus era um homem de dores. Paulo é um modelo para lidarmos com o sofrimento. Nós podíamos falar sobre José sofrendo no Egito, ou todos os outros homens. A palavra de Deus é uma balança, e não é uma balança que nós possamos desprezar. Seria aquilo que nós podíamos chamar das balanças do santuário, verdadeiras.
E Paulo foi um notável exemplo de perseverança em meio a esse sofrimento atroz. Em Hebreus 12, 1 e 2, a palavra de Deus diz sobre a perseverança da fé: portanto nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Essa é a carreira da fé, essa vida nós temos que correr, e porque há todas essas dificuldades que não vão ser tiradas, nós devemos correr com paciência, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, nós devemos olhar para aquilo que Deus propôs e colocou diante de nós, e então desprezar o sofrimento, manter a passada, estarmos firmes. Ou seja, não há nenhuma desculpa para qualquer desânimo. Paulo ficava perplexo com tamanha oposição e dificuldade que ele tinha que enfrentar a cada dia, mas nunca ficou desanimado. Nós podemos ser pesados nesta balança da palavra de Deus. Em terceiro lugar, Paulo diz que foi perseguido, mas não desamparado. Como nós gostaríamos de servir a Deus se não houvesse perseguição, dificuldade, incompreensão? Como nós gostaríamos de pregar o Evangelho se todo mundo estivesse disposto a aceitar? Se nós tivéssemos absoluta certeza que as pessoas iam ficar maravilhadas com o que nós vamos falar para elas, então nós nos sentíamos estimulados a pregar o Evangelho, a dar um bom testemunho da verdade de Deus. Paulo diz: olha, em tudo nós somos perseguidos, mas não desamparados, em 2 Coríntios 4, 9. A palavra grega, dioco, traduzida por perseguido, é ir ao encalço de, é rastrear, é aquilo que um animal feroz faz quando está perseguindo uma presa, uma cobra faz quando está perseguindo um rato, um leão quando está perseguindo. O apóstolo Paulo diz que ele foi perseguido e caçado como um animal. É isso que a palavra quer dizer, não é? Ela afasta qualquer noção de que Paulo sofreu algumas perseguições corriqueiras, leves e de vez em quando. Nós sequer podemos levantar em nossas vidas perseguição que se compare à que ele experimentou num dia da vida dele. Ele sofreu uma oposição frequente, intensa, e que a maioria de nós jamais vai poder compreender, jamais vai experimentar em nossas vidas. E as tribulações na vida do apóstolo Paulo não era do tipo que poderia ser vencida por esforço próprio. Há muitas tribulações, não é? Há muitas dificuldades, vamos dizer assim, na vida, que só um esforço humano próprio, aí está o mundo enfrentando suas próprias dificuldades, é suficiente. Mas Paulo não, ele enfrentou dificuldades que a vitória, a única possibilidade de vitória fluía do poder de Deus. Então ele disse: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então Deus nos livra. Então o poder, não é mais do que suficiente, ele diz. É isso, nós devemos enxergar a palavra de Deus como uma balança. O poder de Deus está sendo suficiente na minha vida, como foi na do apóstolo Paulo. É óbvio que não há nenhum problema com o poder de Deus, nem com o que Deus é. Ele é suficiente para vencermos as dificuldades que enfrentamos hoje e vamos enfrentar amanhã. Em Hebreus 12, 3 diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Ou seja, pensem na contradição e oposição que Cristo enfrentou no mundo. Não falem com Ele como se Ele não soubesse o que é enfrentar a contradição do mundo. Para quê? Pense nisso, para que você não desfaleça o seu ânimo. É por isso que Paulo diz: olha, somos perseguidos, mas não desanimamos, estamos sempre prontos a cada manhã. E por último, Paulo diz em 2 Coríntios 4, 9: abatidos, mas não destruídos. A palavra que ele usa para abatido no original é ser atingido por uma arma, ou seja, ser atingido por uma espada, por um cacetete, ou receber um soco do inimigo. Era a mesma palavra usada naquela época para a luta
greco-romana, quando alguém ganhava um golpe forte, que ia ao chão, o que nós chamamos de nocaute hoje, não é? Ele está dizendo, olha, nós somos às vezes nocauteados, às vezes nós ganhamos uma pancada tão forte que nós caímos lá desacordados, é assim, nós somos abatidos, mas não somos destruídos, sabe? Nada podia fazê-lo desistir. Esse homem que disse: sede meus imitadores, é a isso que Deus nos convida. Coloque a vida de vocês na balança, antes de vocês reclamarem em oração como bebês chorando, olhem para a vida dessas pessoas. Essa é a balança, essa é a vida que eu quero levar vocês. Então esses paradoxos do apóstolo Paulo nos dão mais motivos para nos maravilharmos com o testemunho de Paulo e com o convite, o desafio, a ordem, o mandamento de nós imitarmos a ele. Nós não recebemos poder ao evitar o sofrimento. Essa é a mensagem para nós. Você não vai receber o poder de Deus ao evitar o sofrimento. Se você vive evitando o sofrimento, você vai ser fraco. Nós não recebemos poder nenhum ao evitar o sofrimento. Nós recebemos poder quando suportamos o sofrimento. Nós somos chamados para isso. Quando nós suportamos, como o apóstolo Paulo, toda aquela pressão, todo aquele sofrimento, nós nos tornamos fortes. Paulo estava empenhado em perseverar com tenacidade diante de qualquer dificuldade. Ele estava decidido, não é? Eu vou perseverar, essas coisas não vão me destruir. Eu vou poder ser nocauteado às vezes, mas eu vou levantar de novo. Eu posso ser apedrejado e dado como morto, mas se eu não estiver morto, eu me levantarei e eu vou continuar. Não é uma tremenda balança para as nossas vidas? Um homem como nós, Paulo conhecia a palavra de Deus e confiava nela. Por exemplo, a promessa do profeta Isaías, em Isaías 43, de 1 a 3, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. O apóstolo Paulo conhecia isso. Quando você passar pelas chamas, eu vou estar contigo, você não vai ser destruído. A promessa de Isaías é maravilhosa, mas não é uma promessa: você não vai passar pelas chamas, você não vai passar pelas águas. Não, é quando você passar, você me tem. Isso vai ser suficiente. Quando nós estudamos a sério a vida do apóstolo Paulo, não é? Quando nós entendemos que cada palavra da palavra de Deus foi colocada diante de nós como uma balança para nós pesarmos nossa vida, como ele suportou o sofrimento, provações e perseguições. Ele tinha que vencer esses vários obstáculos diariamente para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que nós somos chamados para fazer, e às vezes não fazemos porque estamos na televisão, porque não encontramos tempo, porque temos que dormir um pouquinho, descansar um pouquinho, ver o campeonato de alguma coisa, entretenimento, puro entretenimento. Temos a cara de pau de chegar no fim e dizer que não temos tempo. Paulo tinha que enfrentar toda essa oposição para fazer o que Deus mandou ele fazer, como mandou a nós fazermos. E falando de si mesmo, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4:1: pelo que tendo este ministério, segundo as misericórdias que nos foi feito, não desfalecemos. Isso não é maravilhoso? Ele diz: olha, pelo que tendo esse ministério, Paulo está falando sobre o privilégio de pregar a verdade ao mundo. Ele diz: olha, tendo recebido o privilégio de pregar ao mundo a respeito de Cristo, ministrar um novo concerto de Deus. Paulo fala isso depois de relatar as características do Novo Testamento em 2 Coríntios 3, que era o quê? O Espírito Santo, a vida eterna, a ressurreição, a liberdade do Evangelho de Cristo para o homem. Paulo diz: eu não ouso desfalecer, tendo o ministério de pregar essas verdades ocultas desde todos os tempos e todos os séculos
aos homens, eu não ouso desfalecer, nós não ousamos desfalecer, apesar de todas essas coisas, diante de todas essas adversidades. Ou seja, Paulo está dizendo: nenhum problema me fará negligenciar o meu chamado para proclamar as verdades de Deus a esse mundo em trevas. Então ele diz outra vez: não desfalecemos, em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por quê? Não desfalecemos por causa do nosso chamado, por causa do nosso ministério. É grande demais, é um privilégio grande demais falar sobre a glória de Cristo. Então ele diz: por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ele está falando sobre o ministério, quando esse texto que nós conhecemos tanto é proferido. Ele está dizendo: olha, nós não ousamos desfalecer quando temos um chamado tão maravilhoso, proclamar a verdade. Ainda que o nosso homem exterior esteja ficando velho e doente, nós não desfalecemos, vamos continuar, porque o nosso homem interior é renovado para que nós proclamemos essas verdades. Ainda que as coisas visíveis e o mundo à nossa volta pareça não estar funcionando como nós gostaríamos, funcionando a nosso favor, ele diz: nós não atentamos para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê. Nós não atentamos para o tempo agora, mas para as coisas que são eternas. Dessa maneira nós não desfalecemos. A nossa cultura, queridos, não ajuda a nós sermos homens assim. Se nós negligenciarmos a palavra de Deus, nós vamos ser engalfinhados por esse mundo, e a ideia de que nós não estamos sendo conformados pelo mundo será um sonho, sabe, louco, porque a nossa cultura não nos ajuda a desenvolver essa resistência, esse conceito de resistência. Os avanços na ciência, na tecnologia, nos levou a sempre buscar atalhos para as nossas dores e aborrecimentos. Há um atalho para cada dificuldade, e nós vemos então, por exemplo, a venda indiscriminada, não é? De tomar comprimidos para aliviar qualquer coisa. Nós podemos achar que isso simplesmente é bom, não é? Alívio imediato da dor de cabeça, alívio imediato de todos os sintomas ruins. É raro nós vemos alguém diminuir o ritmo para que a vida se torne melhor. O mundo nos ensinou o contrário. Então o homem está com a sua vida sobrecarregada, o seu corpo então sente isso. Qual é o caminho mais fácil? Diminuir o ritmo, ganhar menos dinheiro, investir naquilo que é mais importante, ou tomar um remédio para se sentir um pouco melhor e continuar na mesma toada, até que enfim a morte vem e nos colha. É isso que nós fazemos. Esse é o caminho, um alívio instantâneo para as dores, para promover a nossa capacidade de continuar naquele mesmo ritmo de vida que deixa Deus fora dela. É por isso que Paulo diz: nós não desfalecemos por causa desse ministério, porque nós não atentamos para as coisas da terra. Essa é a perspectiva, é uma perspectiva eterna. O fato é que nós aprendemos com a palavra de Deus que se nossa perspectiva não mudar, será inútil tudo que nós sabemos a respeito de Deus, tudo que sabemos a respeito de Jesus, Daniel, Davi, José. Definitivamente nós temos que colocar nossa vida nas balanças da palavra de Deus para entendermos: nossas perspectivas são diferentes, se parecem com a deles. Então Paulo nos dá razão que ajudaram ele a suportar o sofrimento, continuar pressionando em direção àquilo que Deus queria, exercendo o seu ministério como algo que não podia de maneira nenhuma, não é? Desfalecer. E sempre que nós nos debatemos com uma provação, nós ficamos indefesos com a proximidade da aflição, nós não aprendemos a lição. A Bíblia foi um livro inútil para nós, nunca foi uma balança para olharmos nossas vidas.
A primeira coisa que Paulo diz: por que eu faço assim então? Por que eu luto dessa forma? Por que eu venço as tribulações? Por que o sofrimento não faz eu parar? Quais são as características que fazem o homem continuar indo na direção que Deus quer, apesar do sofrimento e da pressão que ele vivia? A primeira característica do apóstolo Paulo é que ele via as coisas espirituais acima das coisas materiais. Se você não vê isso, se eu não ver isso, é inútil o que nós conhecemos a respeito de Deus. Se a gente não enxergar as coisas espirituais acima, o apóstolo Paulo era capaz de suportar qualquer tipo de sofrimento físico, porque antes de mais nada, ele estava mais preocupado com o que acontecia no reino espiritual do que no reino material. O apóstolo Paulo estava muito mais preocupado com o que acontecia no reino espiritual do que com a sua dor de cabeça, ou com o seu apedrejamento, ou com qualquer outra coisa no mundo físico. Paulo aceitou o fato de que nós vivemos em corpos físicos. Ele disse: o tesouro está num vaso de barro. Ele aceitou que à medida que o uso que faz do vaso de barro, não é? Que vai fazendo barro e o vaso e se gastando, é assim os nossos corpos. Ele aceitou esse fato, sem fazer disso um drama para a sua vida. Meu corpo não está ficando mais jovem, não está ficando mais forte, não está ficando mais saudável. Então, ao aceitar esse fato, ele sabia: olha, nossos corpos estão se corrompendo, não são permanentes, mas isso não vai ocupar um grande espaço da minha vida, porque ele colocou aquilo que era espiritual no nível muito maior e mais importante do que esse nível. Nossos corpos estão sendo submetidos a um processo natural de envelhecimento. O apóstolo Paulo experimentou isso mais do que nós. Ele estava mais consciente do envelhecimento do que a maioria de nós aqui nesta noite, devido ao seu ministério, devido às viagens constantes. Não havia nenhum conforto. O apóstolo envelheceu rapidamente, ele se desgastou completamente ao se entregar ao seu chamado. Muitos homens experimentaram a mesma coisa. Por exemplo, David Brainerd, pregando no meio dos índios americanos, morreu antes dos 30 anos, deixou um ministério tremendo, mas o seu corpo foi desgastado. O fato de ele estar fazendo aquilo para a glória de Deus não fez o seu corpo ser invencível. Então eles envelheceram prematuramente. Você pode pensar: esse homem é louco, porque nós achamos que nossos corpos são mais importantes. Nós, ao falarmos isso, não estamos pensando como o apóstolo Paulo, que dizia: o meu homem exterior está se corrompendo, mas o interior não está se renovando, e isso é que é importante. É isso que não me deixa ficar angustiado com o fato do corpo estar se corrompendo. É assim que ele enfrentava o sofrimento, é com essa perspectiva daquilo que é espiritual, muito mais importante daquilo que é físico. Paulo envelheceu rápido também, mais rápido do que o normal, por causa do implacável maltrato físico que ele recebeu. Chicotadas, apedrejamentos, frios, naufrágios. Apesar dele ter vencido todas essas provas, dele falar que nada disso o desanimou, o seu corpo teve que pagar o elevado preço de ser submetido a toda essa violência. Não obstante, apesar disso tudo, ele pôde dizer com confiança: o meu homem interior está se renovando dia a dia. Não estou aqui arrasado porque meu corpo está se decompondo, dia a dia. Eu estou angustiado, estou pensando o tempo inteiro como vou tratar desse corpo, fazê-lo ficar melhor. Em analogia direta à corrupção do seu homem exterior, Paulo diz: o meu homem interior está se renovando, está crescendo, está amadurecendo, está se tornando mais parecido com Cristo, e eu então me regozijo nisso. Ou seja, o lado imaterial, o lado eterno, que foi feito uma nova criatura. O homem interior que ele está dizendo é a nova criatura em Cristo. Ele diz: isso é muito mais importante que meu corpo.
Ele estava muito mais preocupado com a renovação desse homem interior do que com o declínio da sua saúde. Você vê como alguém pode ser útil a Deus. Hoje os cultos são feitos por causa do declínio do nosso corpo. O culto devia estar tão somente focado no crescimento do homem interior, mas no entanto, o culto e as nossas vidas, eles estão de cabeça para baixo em relação às prioridades de Paulo. Ele diz: olha, eu não me importo se o meu homem exterior está se corrompendo, porque o que é importante, o meu homem interior está crescendo, está amadurecendo, está cada vez mais parecido com Cristo. Não era isso que cada culto devia perseguir com o povo de Deus? Mas no entanto, todo o interesse é exatamente no homem exterior que está se corrompendo. Isso faz as pessoas pressionarem e fazerem qualquer coisa. É o que Paulo disse em Efésios 3,16, sobre esse homem interior: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. É isso que ele está dizendo, que vocês cresçam no homem interior, que vocês recebam o poder de Deus no homem interior, que o homem interior de vocês cresça para a glória de Deus. Essa era a prioridade. Então nós devemos ser ousados em seguir esse esplêndido exemplo de resistência do apóstolo Paulo em meio aos mais variados sofrimentos. E isso não vai acontecer se nós valorizarmos mais o físico do que o espiritual. Se nós gastássemos, não vou falar em saúde, não é? Metade do tempo que as pessoas gastam para se embelezar, pensando em seus espíritos, não é? O cabelo, né? Porque a ruga, a roupa. Se nós tivéssemos um mínimo de preocupação com a nossa alma, que nós temos com o que é externo, com a beleza, nós já estaríamos muito melhor do que estamos. Mas nós estamos no extremo oposto. Então, de fato, nós podemos dizer: pesado foste da balança e foste achado em falta. Não podemos orar. Muitas pessoas pensam que as coisas se resolvem só com oração. Senhor, mande um avivamento no mundo, faça a tua verdade inundar a igreja novamente. Mas não pode. Deus diz para nós: foste achado em falta. Então nós temos que fazer exatamente como Paulo nos exortou. Em Colossenses 3:2 ele diz: pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Ou seja, pensem no homem interior, pensem na vida espiritual antes de pensarem em qualquer coisa relacionada à vida neste mundo. Ela não tem importância vital. Deus permite que soframos para que nós nos voltemos a Ele e para nos obrigar a esquecer de nós mesmos, para olharmos para aquilo que é invisível. Deus faz isso em nossas vidas, na vida de outras pessoas, para nós crescermos na fé, porque esse é o nosso chamado. É um chamado para o crescimento, para guerrear contra os pecados, para que o homem interior cresça pelo poder do Espírito. E nós temos exemplos consistentes na Bíblia, e a Bíblia então se torna essa balança para nós. Aquilo que esses homens viveram pelo poder do Espírito de Deus é o mesmo Espírito que habita em nós. Se a vida de Paulo não serve como prova suficiente do que nós acabamos de dizer, nós temos vários textos na Bíblia que nos mandam para o mesmo lugar. O apóstolo Pedro diz: depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Ou seja, ele está dizendo a mesma coisa. Vocês padecem no homem exterior, mas o homem interior de vocês será confirmado, aperfeiçoado, fortalecido. Isaías 40, 28 a 31 diz: não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá esforço ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É o que o apóstolo Paulo disse. Somos abatidos, mas não destruídos, não desistimos,
não cansamos, por causa do sublime chamado que nós temos, nós não ousamos desfalecer, não ousamos sentar e dizer, não posso mais, minhas pernas não têm mais força, não tem como continuar. Paulo diz, não, nós não ousamos, nós levantamos, continuamos. E a segunda coisa, para nós experimentarmos isso, o tempo está acabando, a primeira é nós valorizarmos aquilo que é espiritual acima do físico. A segunda é valorizarmos o futuro mais do que o presente. Mas não é o que nós temos feito. Nós temos feito tudo errado. A nossa geração tem feito tudo errado. É óbvio que, se honestamente olharmos para o que a Bíblia diz, vamos chegar à conclusão: pesado, nós fomos na balança, estamos sendo achados em falta. Esse é o segundo segredo do apóstolo Paulo. Ele dava mais valor ao futuro do que ao presente. Essa não é a característica do mundo, e não tem sido a nossa. Para ele, sabe, olhar para a tribulação presente, não dava para se comparar. Paulo diz em 2 Coríntios 4,17: a nossa tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Toda essa aflição e sofrimento que experimentamos produz lá na eternidade um peso de glória. Mas isso é só porque Paulo valorizava mais o futuro do que o presente. Poucas pessoas vão dizer isso. A maioria das pessoas mundanas vão dizer: mas agora eu sofro, e só lá no futuro que vai produzir um peso de glória. E agora? E agora porque essa pessoa está dizendo: eu não sou como Paulo, nem como Cristo, eu estou preso ao agora. A Bíblia diz: Jesus suportou a ignomínia porque olhou para a frente, e pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Por quê? Pelo que estava no futuro. Jesus valorizou mais o futuro do que o presente da cruz. Paulo está dizendo a mesma coisa. Nossa aflição produz um peso muito excelente de glória no futuro, e eu valorizo muito mais o futuro do que o presente. Então eu posso sofrer, e posso não desfalecer, e posso ficar forte. Paulo está dizendo: as aflições que eu suporto na terra são irrelevantes. Ele não está dizendo: eu vou suportar durante um tempo, depois daqui a uns meses vai melhorar. Não, ele está dizendo: mesmo que eu suporte a aflição, e ele suportou até a morte, isso é irrelevante perto do que está preparado para mim no futuro. Mas quantas pessoas nos nossos dias na igreja valorizam o futuro mais do que o presente? Então Paulo diz em Romanos 8,18: porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada no futuro. Ou seja, se você não aprender a valorizar mais o futuro do que o presente, não tem jeito, você não vai saber enfrentar a vida de tal maneira que Deus seja honrado na terra, e você vai ser achado em falta na balança. A perspectiva celestial demonstrada por Paulo é estarrecedora para nós. Ele chama de leve e momentânea tribulação, sendo que as aflições que ele tinha eram aflições tiranas, eram aflições constantes, eram violência que nós nunca experimentamos, dor que nunca experimentamos, pressão e estresse que nós nunca experimentamos. Ele olhou para isso e disse: essas coisas presentes são leves e momentâneos perto daquilo que Deus tem para mim. Porque ele tinha uma perspectiva terrena completamente diferente nossa. Ele considerava tudo isso transitório, como a vida é um vapor. Nós não podemos viver de poesia, de falarmos a vida é como a neblina da manhã. Paulo levava isso a sério. É só uma neblina, vai passar rápido, é leve, é momentâneo, e o futuro está à nossa frente, e o futuro é eterno. Então essa é a segunda coisa. A palavra grega que ele usa, aléfros, traduzida para leve, em 2 Coríntios 4,17, tecnicamente significa uma ninharia sem importância. Você vê toda a aflição que ele sofreu, ele disse: isso é uma ninharia sem importância, perto daquilo que está preparado para mim no futuro. Paulo valorizava mais o que era espiritual do que o que era material. Em segundo lugar, ele valorizava muito mais o que estava no futuro do que o que estava no presente. Se essa não for a nossa perspectiva, como a de Paulo, como a de Cristo, nós não podemos viver o nosso chamado, nós vamos fracassar. O apóstolo Pedro reforça
a perspectiva de Paulo, em 1 Pedro 1, 6 e 7, ele diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora, no presente, importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, ele está falando a mesma coisa. Agora no presente, vocês se alegram, ainda que estejam sofrendo. Por quê? Por causa do futuro. Essas pessoas valorizavam mais o futuro do que o presente. Como o homem podia ser Marte se ele valorizasse o presente como nós, em nossa geração, valorizamos? Que vantagens no presente o Marte está recebendo? Preso, apanhando, esperando o dia de ser executado. Se esse homem não tem uma perspectiva de que ele valorizasse mais o futuro do que o presente, ele não podia viver aquilo. Então ele desfaleceria. Ele não seria só abatido, ele seria destruído. Paulo diz: nós somos nocauteados, mas não somos destruídos por causa dessas coisas. Nós não desfalecemos. Primeiro, porque temos uma perspectiva espiritual muito acima do nosso corpo que está desfalecendo e de tudo que é material à nossa volta. Em segundo lugar, porque nós valorizamos mais o futuro do que o presente. Todos os nossos problemas com sofrimento têm um efeito causal na nossa glória futura. A palavra que ele usa produz um peso de glória, é baros, não é? A palavra quer dizer isso mesmo, pesado. Aumenta o volume, sabe? Numa balança, sabe? De pratos, onde é colocado mais peso ali. Ele diz: o nosso sofrimento gera isso, um peso eterno de glória, que está inclinando a balança em favor do futuro, acima do presente. Essa é a palavra de Paulo. Isso tem um impacto na glória futura. O apóstolo Paulo diz: o sofrimento neste mundo, não como o sofrimento sendo meritório, ou não como você receber lá no futuro, não é? Uma coroa, ou uma casa, ou andar. Não, o que Paulo está dizendo, o que a Bíblia ensina, é que homens, quando nós enfrentamos o sofrimento assim, nós vamos ter uma percepção mais profunda da glória de Deus na eternidade. Que tudo que nós enfrentamos dessa forma aumenta o peso, não é? Com que nós vamos poder contemplar e absorver esta glória no futuro. Então, em Filipenses 2, 8 e 9, Paulo diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente. Ou seja, Jesus está falando mesmo, viveu mesmo que Pedro e Paulo, olhou para o futuro e não para o presente. Não há outro caminho, queridos. Não há aqui um atalho. Se nós valorizarmos mais o que é material do que é espiritual, e mais o presente do que é o futuro, então nós já estamos derrotados. Nós não vamos poder dizer como o apóstolo Paulo, aqueles paradoxos. Então, essa recompensa nada tem a ver com bonificações diáfanas e visíveis, coroas, moradas celestiais maiores, mas um aumento em nossa capacidade na eternidade de louvar, de exultar, de glorificar a Deus, de usufruir, de se deleitar em Deus na eternidade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Valorize o que é eterno mais do que o temporário. Valorize o que é espiritual mais do que é físico. E a terceira razão, e nós temos 5 minutos para isso, que fazia o apóstolo Paulo resistir, dizer: tendo tal chamado, nós não ousamos desfalecer, fazer com que ele resistisse às adversidades, sofrimentos, que dava mais valor às coisas eternas do que às transitórias. Paulo diz assim, então, em 2 Coríntios 4, 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, nós vimos como Paulo colocava as coisas futuras acima daquilo que é presente, e as espirituais além das materiais. Então isso está evidente na frase, não atentando, ou seja, nossos olhos não estão fixos no mundo.
tudo que a igreja prega hoje é uma negação de todas essas verdades. Tudo que as pessoas contam, bênçãos, e que elas querem, e são olhos fixos no mundo. Elas não podem dizer: nós não atentamos para as coisas que se podem ver, mas para as que não se podem ver, porque as que se podem ver são transitórias, mas as que não se podem ver são eternas. Onde os olhos da igreja estão fixos, onde nossos olhos estão fixos. É isso que Paulo está dizendo, que se você não tiver olhos para ver aquilo que não se pode ver, e fixar os seus olhos nisso, então suas prioridades não serão realidades futuras, espirituais. Mas se você puder fazer isso, suas prioridades serão futuras, espirituais. Então você vai poder experimentar e vencer todos os sofrimentos do mundo e do tempo. Esse é o nosso chamado. E desde que Paulo reconheceu essas prioridades, nós devíamos reconhecê-las também. Nós vamos ser pesados pela balança da palavra de Deus, não é? Paulo estava absorto no mundo invisível, no mundo eterno, no homem interior. Paulo era completamente diferente do mundo que nós conhecemos. Nos cabe também ser, quando nós focalizamos nossa atenção nas coisas de real valor, ou seja, as coisas eternas, Paulo está dizendo: esse é o segredo de enfrentar as aflições sem ficar angustiado. Este é o único segredo de enfrentar o fato do homem exterior estar decaindo e nós continuarmos cada vez mais fortes. É essa perspectiva, é essa prioridade. Não adianta orar: oh Deus, me faça enfrentar esse sofrimento. Não adianta, a perspectiva precisa mudar. É a perspectiva do sermão da montanha: não junteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem come, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. É isso que Paulo está dizendo. As coisas que não se veem, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Paulo está dizendo: é lá que está concentrado os nossos olhos. Nós andamos como se estivéssemos vendo o invisível. Nós colocamos o espiritual acima do material. Nós colocamos o futuro muito na frente do presente. Então Paulo continua sendo um extraordinário modelo de como lidar com o sofrimento. Mas nós não podemos lidar com o sofrimento sem essa perspectiva. Ele não confiava em sua própria força. Paulo não tem uma fórmula secreta: faça tantas reuniões, uma corrente tal, faça isso e aquilo e você vai poder enfrentar o seu sofrimento, a sua dificuldade. Ele está dizendo: não existe uma chave secreta para a vida bem sucedida. Você vai ter que mudar a sua perspectiva do homem, do mundo, para a perspectiva que Cristo teve quando andou aqui. O teu foco de atenção no reino de Deus, na glória de Deus, no reino de Cristo. Então Paulo dependia inteiramente em seu sofrimento dos suprimentos das riquezas espirituais em Deus. O que? Sua palavra, seu Espírito, o Filho de Deus. E aí sim, as orações. Paulo podia se alegrar continuamente em suas grandes provisões de graça neste mundo. Então ele diz para nós, sabe, que a verdadeira alegria procede da perseverança que vem do Espírito Santo. E ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que vocês alcancem. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, ou seja, que se vê. Nós, porém, uma incorruptível, que não se vê, ou seja, espiritual, que está no futuro. Essa é a perspectiva. Corram por isso, lutem por isso, esmurrem a si mesmo por isso. Se nós estivermos correndo para ganhar o prêmio, Paulo está dizendo: não há nenhum sofrimento, não há nenhuma enfermidade, não há nada que possa atacar o nosso corpo físico, não há nenhuma perseguição, não há nenhuma injustiça que possa nos desencorajar a vencer.
e triunfar para a glória de Deus. Amém, queridos? A palavra de Deus é uma balança. É por isso que nós a lemos todos os dias, para fazer ajustes necessários. E nós devemos ouvir com sinceridade a voz de Deus quando nos diz: você foi pesado, foi achado em falta. Nossa perspectiva tem que mudar completamente. E só quando ela mudar, nós vamos poder enfrentar os sofrimentos que são inevitáveis em nossas vidas. Mas nós devemos ser completamente diferentes em meio a eles do que é o nosso mundo à nossa volta. E Deus vai ser glorificado em nossas vidas. Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus.